com dois arquivos. É só tu Pô, tá um, aí depois carrega o outro. ah, depois eu não consegui, não. Tá. Mas deixa pelo menos um, porque aparece Tá entregue. bom. Aí, quando acontecer Tá, isso, você manda o outro no Class pra eu ter ciência, tá? tá bom, tá. Galera, Gessé, Valéria. Tá? Mistério revelado. Ah, é verdade. Agora a aula pode Oi, começar. Felipe. A gente já sabe quem é Gessé, não é nem incrível. É o Gessé, eu acho que é o menino que vai namorar, casar com a prima dela. Minha gente, você sabe demais. Vamos continuar aqui. Vamos ver se Gessé de novo, Chocada. Valéria, casamento e enfim. Mas ela é que Olá, conta. entendi. Quer nem saber, a informação chega, né? Deixa eu ver quem é que tá com o áudio. Felipe, bloqueei o áudio agora, tá? Vou começar a aula. Minha gente, tá bom, esquece Gessé. Nós vamos falar hoje sobre os antidepressivos que vocês fizeram um mapa mental. Deve ter sido um tanto quanto complicadinho fazer, mas vocês vão ver que agora vai ser bem melhor vocês entenderem o assunto que a gente vai discutir, certo? Bem-vindo, David. Então, assim, o mapa mental foi para desafiá-los a ver o assunto. Eu tinha coloquei um artigo que está no AVA também, certo? Amém, igreja. E esse arquivo, ele fala só sobre antidepressivos, e é perfeito. Não sei se alguém aqui conseguiu ler o artigo, alguém leu? Só por saber mesmo. Alguém leu o artigo? Ó, Eu um, li. dois, Sim. ó, Também ó, li. beleza. Todo mundo, mas Isa, leu o artigo. Como é que tu fez esse mapa mental, mulher? Outras fontes, né? Entendi. Então, beleza. Nós vamos hoje falar sobre esses antidepressivos, algumas classes, tá? E falar sobre estabilizador de humor, para quem tem esquizofrenia, por exemplo. Ju tá falando que. Não, Isa e Ju, fontes, vozes na minha cabeça. Rapaz, vocês estão na aula certa. Hoje a gente vai falar de esquizofrenia. Esquizofrenia são umas vozes na cabeça, viu? Então, a gente vê lá como tratar o negócio aqui. Mas ainda bem que essa voz na cabeça aparentemente é bem criativa, né? Eu vou nesse mapa mental aí pra ver se essa voz ela é nerd. Beleza. Então vamos lá falar sobre as diferenças iniciais sobre o que é uma depressão ou uma tristeza normal. A depressão ela é um problema mais intenso e a tristeza é uma coisa que acontece momentaneamente, é menos intenso. Todo mundo olhando o slide? Só clicar no meu nome, tá? A depressão ela é mais duradoura e a tristeza menos duradoura. A depressão não reage a estímulos positivos. Então, por exemplo, se chegar para Camila, dizer, Camila, do que tu mais gosta, assim, de comer? O que tu mais gosta de comer, Camila? Tudo, meu Deus. Churrasco. Tá bom. Aí eu chamo Camila para comer churrasco. Camila, no estado, se fosse um estado realmente depressivo, nem que eu chamasse ela para comer churrasco mais topzera, pagasse, fizesse coisas como reforço positivo, que seria o churrasco para ela iria. Ela não teria reação a esse estímulo. No entanto, a tristeza não. Ah, tô tentando alegrar meu colega, falo, vamos no churrasco, e ele vai, ele tá ainda reagindo. Não tem não. Prejuízo normal, funcional, então a depressão ela pode te levar, inclusive, a dificuldades motoras, de execução das atividades. E na tristeza, não. É um prejuízo que pode acontecer momentaneamente e sumir. Depressão, ela piora com o tempo e a tristeza melhora com o tempo, então passa aquela fase. A depressão, ela é sem um fator causal necessariamente. Ah, por que que tu tá triste? A gente não sabe dizer exatamente. A tristeza, não. Às vezes tu diz que não sabe o que foi, mas no fundo, tu sabe o que foi que ativou. A depressão, como eu citei, pode alterar a tua função psicomotora. Psicomotora.
Então, a gente pode ter lentificação das atividades, enquanto a tristeza normal é sem identificação psicomotora. Tá lá no ABA, Bia. Beleza? Certo. Depressão secundária, galera, pode surgir em decorrência de algumas outras situações clínicas. Por exemplo, a pessoa que tem câncer pode desenvolver um estado depressivo por conta da situação dele. Ou outras doenças, como doenças autoimunes, como lúpus e artrite. O uso de corticoides de forma crônica, ou seja, por muito, muito tempo. Nunca esqueçam esse uso, viu? O uso crônico de fármacos. Estou anotando. Sempre peguem um caderno para as nossas aulas, tá? Uso crônico de fármacos indica uso continuado. Então, por exemplo, hipertenso faz uso contínuo de medicamento, é uso crônico, é para doença crônica. Doença de Parkinson pode levar a alterações nos neurotransmissores que culminam em quadros depressivos. A gente não pode pensar na depressão só como uma alteração neuroquímica, tá? Mas quando se fala de farmacologia, o foco principal é regular os níveis dos neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores que os antidepressivos tentam melhorar? Responda aqui. Qual é a pergunta? Estou anotando aqui. Quais neurotransmissores os antidepressivos tendem a aumentar? Camila falou serotonina, Rai, Ingrid. Qual mais? Já te respondo, Brenda. Serotonina, noradrenalina, perfeito. Então, serotonina. Gente, Pacheco Silva entrou e saiu, Lisandro. Noradrenalina. E em alguns casos também dopamina, tá bem? Exato. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Brenda perguntou, professora, quem tem reumatismo também faz uso crônico de fármacos? Sim, é doença autoimune. Artrite reumatoide, problemas que incluem dificuldades de articulares, tecido cartilaginoso. Então, ele vai tomar um medicamento para sempre funcionar aquela situação. Bloqueio o áudio, Felipe. Certo, Brenda? Disponha. Quando eu Diz, quero Ryan. perguntar alguma coisa, prof. Pode ser aqui ou digitando. Aí só ativa o áudio. Fala, Felipe. Digitando. Bem-vinda, Júlia. Não, pode perguntar pelo áudio também, só que aí pergunta e diz professora. o áudio, tá? Prof, Fala. Diz. quando a senhora fala que depressões podem ser secundárias a doenças clínicas ou medicamentos, tipo que ele pode desenvolver através dessas doenças, né? Ou de medicamentos? Isso. Ah, tá bom. Então, por exemplo, antipertensivos de uso crônico podem, de alguma forma, afetar no futuro o cérebro e levar a situações comportamentais semelhantes à depressão. Ok? Ok. Felipe, qual a tua pergunta? Filipinho, Oi. tem alguma pergunta? Pessoas que sofrem lesões cerebrais, eles podem desencadear uma depressão secundária? Obrigada pela pergunta. Sim, também. Dependendo da região onde afete, dos neurônios, e aí se forem neurônios Caso serotoninérgicos, sofra um AVC isquêmico. sim, sim. Ah, Dependendo da região onde esse AVC atacou, atingiu, ok? tá bom. Deu certo. Para de testar a Isabela. Ok. Professora, Diz, Ingrid. quando uma pessoa ela tem câncer, normalmente as pessoas falam bem assim, que o tratamento ele leva muito à depressão. É mais pela parte sentimental ou é também devido aos fármacos? Quando eu digo que eles podem levar a efeitos secundários, que a depressão pode ser secundária ao uso dos fármacos, eu quero dizer tanto no sentido de câncer, no sentido emocional, quanto câncer no sentido da terapia farmacológica.
qualquer medicamento que altere a longo prazo ou indiretamente a formação de neurotransmissores, que aqui vocês citaram serotonina, noradrenalina e dopamina, podem realmente afetar o quadro do paciente a ponto de levar a um estado depressivo. Ok? Professora, Suzana, tu fez o mapa mental? A gente está falando do mapa mental, em tese. Dá uma olhada Professora. nesse slide aí. Oi, Camila. Assim, é porque a senhora deu o exemplo de depressão e tristeza normal, né? Assim, um trauma, porque geralmente a depressão ela não tem um motivo certo. Mas, por exemplo, um trauma, como a perda de um ente querido, pode levar à depressão? Obrigada pela pergunta, Camila. Sim, realmente podem existir situações traumáticas que te levam a uma mudança de neuroquímica cerebral severa e que realmente é como se fosse antes e depois daquela situação. Isso vale também para transtornos de personalidade, aquele no filme, como é o nome do cara lá das personalidades? Fragmentado. Fragmentado, ele criou personalidade mediante traumas que ele viveu. Então, assim como tem esse mecanismo de autodefesa, a gente também tem esses estados que a pessoa não consegue se defender emocionalmente e ela tende a declinar. Ok? A senhora é top. Ingrid, clica no meu nome. Valeu. Clica no meu nome, baby. Tem 2 nomes meus aí, mas clique em um dos, que vai aparecer. Antidepressivos, a eficácia. Entre 30% e 50% dos pacientes depressivos têm uma resposta inadequada ao primeiro antidepressivo utilizado. Cara, ele usa um antidepressivo e não faz efeito. Ele continua com a mesma tristeza, então é como se não estivesse fazendo nada, estivesse tomando só farinha. Mas quais são os motivos disso talvez acontecer? Porque a dosagem pode ser muito baixa, ou porque a duração do tratamento foi muito curta, ou porque ele não aderiu ao tratamento, então a pessoa tem que querer se cuidar, sabe? Não adianta ninguém forçar ninguém a nada, gente. E, em alguns casos, os próprios efeitos adversos, que você sabe muito bem que tem, tudo quanto é medicamento, imagine um que causa dependência psicológica. Então, efeitos adversos intoleráveis. Como assim, professora? Pode estar uma tontura, um efeito gástrico que ele não consegue lidar. Então, assim vai indo. As classes, então, nós temos aqui exemplos de antidepressivos. Professora, Fala aí. antes da senhora passar, mas também tem pessoas que elas usam antidepressivos e mesmo elas usando da forma adequada que o médico passa, às vezes ele, tipo, não causa o efeito necessário. E aí eles pegam e colocam uma dosagem maior. Sim. Assim, em geral, os antidepressivos, eles demoram 2 a 4 semanas para fazerem efeito. Não esqueçam que sinapse química é uma sinapse que ela libera neurohormônios. Esses neurohormônios precisam ser formados, construídos. E aí o estímulo que vem a partir dos antidepressivos, quer seja impedindo a recaptação ou aumentando a produção, eles têm esse tempo de demora para surtir efeito. E aí nesse tempo, que a gente chama de latência, sem efeitos aparentes, o indivíduo pode abandonar o tratamento. Ou então, em alguns casos, ele já começa, se algum médico louco ouvir ele, a querer usar uma dose maior, porque diz, ó, doutor, não tá fazendo efeito. Mas não deu nem tempo, pô, porque não esperou nem um mês para ver se realmente ia fazer efeito. Ok, Ingrid? Ok. Professora, é porque Oi. eu já vi um caso onde a pessoa ela utilizava uma certa dosagem e aí o médico depois suspendeu porque aparentemente a pessoa já estava boa, né? E depois de alguns meses as crises vieram piores e aí eles aumentaram a dosagem do remédio. Entendi, realmente. Tem os casos clínicos que eles jogam logo na veia o negócio sedativo, né? E em casos mais graves. E obrigada por compartilhar o caso. Pergunta de Felipe. Disfunção hormonal também pode desencadear a depressão? Pode. Hipotireoidismo e hipertireoidismo estão lá no alto, ó. Para estar associado com depressão. Tireoide é um bicho louco.
Alguma outra pergunta até aqui? E o Denete perguntou, que eu não vi, existe algum antibiótico que possa levar à depressão? Cara, Denete, em geral, eu não lembro se existe algum antibiótico que possa levar, entende? Mas as bactérias em si podem. As bactérias, inclusive bactérias intestinais. As bactérias do nosso intestino conseguem modular nosso comportamento, ou seja, atingir o nosso cérebro. Olha só esses bichos loucos. E fazer com que você tenha, inclusive, doenças como autismo, esquizofrenia, esses estresses loucos, só por conta do teu intestino, da população do teu intestino. E tem estudos que mostram que as Professor, bactérias do intestino, rapidinho, de gatos podem até fazer eles perderem, de ratos, na verdade, podem fazer eles perderem o medo de gatos, e assim, tem efeito direto no comportamento mesmo. E Chasson, diga. professora, podemos se dizer que grande parte dos medicamentos por uso prolongado pode causar depressão? Principalmente, quando a gente fala medicamentos, a gente tem que pensar principalmente em medicamentos que mexem com hormônios, tá? A questão hormonal mesmo. Ou então doenças crônicas. Então, por exemplo, nesse slide aqui está mostrando, ó, doença metabólica, hipotireoidismo, síndrome de Cush, que a pessoa fica toda gordinha, cheia de pelo e tal. Outras metabólicas, uso de corticoides, hipertensão, aí anticoncepcional, ó, galerinha. Aí outros vem câncer de pâncreas, que tem a ver com insulina, doença de Parkinson, problemas hepáticos, HIV, AIDS, doença autoimune, artrite e lúpus, e cimetidina, que é um famoso protetor gástrico, viu? Agora vamos voltar aqui, ó. Tem um remédio que é para espinhas, depressão, pronto, Roacutan. Roacutan, realmente, ele é muito pesado, ele tem muitos efeitos adversos, tá? Próximo. Alguém está querendo falar. Fala, Rai. Sou eu. Ei, professora, eu tomei isotretinoína. Só que, assim, em mim não causou nada. Eu fiz tratamento por 9 meses desse remédio e em mim não causou nada. Eu perguntei para minha dermatologista, falei assim, professora, ó, doutora, eu falei assim, esse medicamento muitas pessoas falam que causa depressão, muitas pessoas ficam deprimidas. Ela falou que isso daí, na verdade, tem nada comprovado. Ela disse para mim, a dermatologista, porque tem gente que apresenta esse quadro, mas não é todo mundo, entendeu? Eu, por exemplo, não aconteceu nada comigo. Certo. Obrigada pela participação. Olha só, Rai e demais colegas. Roacutan, meu Deus, eu esqueci o que eu ia falar. Pera aí, rapidão. Roacutan. Bicho, eu esqueci o que eu ia falar. Eu realmente ia comentar sobre o Roacutan. É porque eu vi uma pergunta aqui do pessoal falando da epilepsia, pode levar à depressão. Na verdade, quadro epiléptico, aquele choque, pode levar a lesão cerebral, que pode culminar no dano em alguma região cerebral, tá? Sobre o Roacutan, ele tem muitos efeitos colaterais, e por isso ele é cheio de restrições de uso, de sol e tudo mais. Então, a resposta para essa pergunta de, pode ser que não tenha, pode ser que não tenha, é o que a gente conhece como farmacogenômica, né? Então, o teu DNA próprio produz proteínas próprias que podem ter maior ou menor sensibilidade aos componentes desse fármaco. Ok, Rayana? Ok, professora. Então, no caso, a minha dermatologista, ela estava errada, porque ela falou basicamente como se fosse só invenção do povo. Do jeito que ela me falou, foi como se fosse isso. Não, aí a gente fica na bula, né? A gente pode olhar daqui a pouco no finalzinho, pode ser? Sim, senhora. Então, ela é farmacodinâmica. Beleza, deixa eu ver se eu deixei alguma outra pergunta aqui para cima. Acho que não. Ok. A de Vitória, professora. Oi? A pergunta de Vitória. Cadê? Se medicamentos para epilepsia pode levar à depressão. Já respondi. Ah, tá.
Tu acorda, rapazinho. Olha só. Então, as classes aqui, ó. Antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase e mal. Vocês viram que a mal... Quais são os tipos de mal que existem? Quais os tipos de mal existem? E aí? Mal não, tá? É mal. Mal, mal. E aí, quais são? Tipos de enzimas, tipos de mal que existem, não fármacos que atuam na mal. Alguém sabe? Vocês viram que existe a mal A e a mal B? Existe a mal A, mal top. Agora tu tá sabendo, viu? Mal B geralmente é alvo de fármacos que são para controle de. Que é Thaís, minha gente, Brenda? Sim, para controle de humor, nistazapina. E Mauá já são outros antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina, tá? Ou que degradam, no caso, a serotonina. Mas logo mais a gente já conversa sobre eles. Thaís, eu não sei quem tá. Ah, Thaís tá ali! Meu Deus, Thaís, olha que maldade. É porque ela falou sim, Thaís. O que tu falou, Thaís? Deixa eu ver. Thaís, Thaís. Meu Deus do céu. Esqueceu de mim, não esqueci de ti, não. É que, acho que a Brenda tá com delay, atrasos aqui. Beleza. Então, os ISRS, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, os seletivos são melhores porque eles vão ser seletivos, como o nome sugere. Não vão recaptar à torta direito qualquer coisa. Nós temos os ISRSM, que em alguns livros são chamados de inibidores de recaptação de serotonina. Esses daqui são inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, tá? Bem-vindo, bem-vindo, Gabriel. Os antidepressivos atípicos é porque eles vão atuar em rotas diferentes dessas outras classes. Então, vamos falar dos primeiros, tá? Antidepressivos tricíclicos. Estão com um caderno, né? Eu juro que vocês estão. Quem é que tá com o caderno aí? Top. Eu vou. Ah, ótimo. Pronto, já salvaram a aula. Então, antidepressivos tricíclicos, eles inibem a recaptação de noradrenalina e serotonina, que, para quem tem preguiça de escrever, é 5-HT. Por que é 5-HT, professor? Por causa da ligação química dele. Então, aqui ó, a gente tem os ADTs, antidepressivos tricíclicos, ele é assim porque é do inglês, eles têm a predominância alguns têm predominância de recaptar noradrenalina. Um dos mais famosos é esse aqui, ó, nortriptilina, tá? Então, ADT. Exemplo, tô anotando aqui. Triptilina. Nome comercial famosão, Pamelor. Então, qual o principal efeito dele? Tá gravando, tá gravando. Não nesse app, eu vou tentar botar no áudio, tá? É a primeira vez que eu tô gravando, viu, Vitória? Então, eu realmente não sei para onde vai, então vou descobrir. Professora, esses antidepressivos tricíclicos são os mesmos ATC? Aham, são. Tu não tá ouvindo o áudio? O que tá... O tá... A mulher...
de ADT, inibe recaptação de 5-HT amitriptilina. Beleza? Tem 2 exemplos aí bem utilizados. A imipramina também é muito famosa, o nome comercial é Trofanil. Sai muito, 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 muito. Nomes comerciais da amitriptilina, triptanol, mas o mais conhecido é amitril. Quais são os pontos de alvo dos antidepressivos tricíclicos? Pronto. Por essa imagem. Oi? Repete novamente. Tayane, repete aí. Travou tudo. Sério? Voltou? Ah, por isso Sério? tá todo mundo silêncio. Eu tô falando e ninguém responde. Então, bora lá. Professora, a senhora não viu as mensagens? Não chegou nenhuma, não. Só de Vitória. Meu Deus. Oi, posso repetir? Pode. Então, olha só. Eu estava dizendo que um dos principais representantes dos antidepressivos tricíclicos para inibir a recaptação de noradrenalina é a nortriptilina, que é conhecida como Pamelor, ok? Ok. Enquanto que um dos principais exemplos de antidepressivo tricíclico que inibe a recaptação de serotonina inclui a amitriptilina, conhecida como Amitril comercialmente. Ok? Ok. Tá todo Prof, Professora? Ela, prof. ela saiu. Ah, tá. Ixi. Voltou agora. Eu acho que é a internet da prof que tá ruim. Deixa eu continuar a aula, gente. Então. E, gente, o que é 5-HT mesmo? Eu ia perguntar isso pra ela agora. É serotonina, gente. Ah, desculpa, porque eu não gosto de química. As 5 ligações que ele tem. Lá no slide e nos coisas, eles só se referem a serotonina assim. Ah, tá explicado, porque eu encontrei um monte de... Cadê a prof? Ela saiu. Já- voltou, galera. Vocês estão ouvindo? Ah, sim, Professora, senhora. ela tinha saído. A gente tava dando aula pela senhora. Gente. Tá todo mundo me ouvindo? Eu tive que sair para entrar. Acho que foi meu 4G do celular. Ah, tá. Tá todo mundo Arrasou. ouvindo, pelo menos Tá, eu vi. você está olhando a mensagem agora, né? Perfeito. Cara, tá me sentindo sozinha. Cara, cadê esse povo? Tá ótimo. Top. Então, olha só. Eu tava dizendo, deixa eu ver se ainda salvou o que eu copiei, ó. Antidepressivos tricíclicos que são focados na recaptação de noradrenalina, um exemplo clássico é a nortriptilina. O Peraí, nome vou anotar. comercial é Pamelor. Anotem aí. Pamelor. É o que, professora? Entendi. Tá no chat. Amitril.
Inibidores de e antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação de serotonina incluem a amitriptilina. Ah, sim. Então, posso continuar? Pode. Então, vejam bem essa imagem aqui do slide, ó. Tá mostrando que o antidepressivo tricíclico, ele pode atuar ou inibindo a recaptação de serotonina, ou inibindo a recaptação de noradrenalina. Ele pode atuar em receptores M1, que tem lá no músculo esquelético, que vocês lembram bem, né? Que é do sistema parasimpático, M1, M2, M3, M4, M5. E o H1, que é um receptor que ainda não conhecemos, mas que, antecipando, é um receptor relacionado com a histamina, que é inflamatório. Então, quem tem rinite, sinusite, o medicamento atua em receptores H1, 2, são antihistamínicos, tá? Fato é que o antidepressivo, ele pode atuar em todos esses receptores. No alfa-1, no H1, no muscarínico. Ele pode ser antagonista do H1, por isso a pessoa fica com sono, não. Pode ser antagonista do M1, a pessoa pode ter visão turva, boca seca, taquicardia. Ainda pode ser antagonista do alfa-1. Lembra que alfa-1 é cardíaco? Pode levar à alteração da pressão de acordo com a postura. Então, os antidepressivos mais aí, você é teu áudio. Ah, foi mal. Como é que bloqueia? Meu Deus, o bicho não tá aparecendo. Clica na tela, que tá no celular ou no PC. Ah, tá. Natália, coisa tua câmera que a gente tá te vendo. Voltou todo mundo? Meu Deus, que loucura. Aqui. É normal. Beleza. Vocês viram que os antidepressivos, com base no que eu falei, tem mais ou menos efeitos adversos? Tem mais. Qual o motivo? Por que eles possuem mais efeitos adversos? Porque eles ligam em Acredito vários que- receptores. Justamente. Exatamente. Então, são receptores em tudo quanto é canto, receptores diferentes que ele se liga. Aí ele sai fazendo o efeito principal, que é lá para depressão, mas o resto ele sai aí destruindo tudo. Galera, vamos só tentar ajudar a Natália a desligar a câmera, senão a galera não vai focar aqui. Tá bem. Natália, tu tá no celular? Aperta na tua tela e na hora que aparecer uma imagem da câmerazinha, aperta na câmerazinha. Como é que vocês estão vendo ela? Eu não tô vendo ela aqui. Eu tô. Só apertar no nome dela que ela aparece. Aí. Amiga, pega uma coisa. Você que tá andando apertando o nome dos outros, é? Tá aí, Natália. Prestou, funcionou. Mas pra ela, E, ó, era pra a primeira foto é dela. estar focado no meu slide, a galera fica clicando no rostinho dos outros. Não é? É não, professora. É porque quando a senhora saiu, eu fiquei olhando. É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? Então, olha só as precauções dos antidepressivos cíclicos. Vamos lá. Então, a amitriptilina, aquela que inibe a recaptação de serotonina, ela também tem efeitos sobre receptores M1. Ela é anticolinérgica. Então, ela inibe e bloqueia receptores que a acetilcolina se ligaria. Então, ela pode dar até uns probleminhas musculares. Ela não é o melhor antidepressivo para quem é idoso, tá? Podem ser letais.
Devem se prescrever quantidades que possam. Deve-se evitar, né, prescrever quantidades que possam ser letais. Então, se vocês forem ver a caixa, são doses bem pequenas. E o médico não pode prescrever mais do que uma caixa de tricíclico. Então, usar mitriptilina junto com nortriptilina. Isso pode ser fatal. Porque há um risco de óbito se tiver superdosagem. Os principais efeitos dessa superdosagem sobre o sistema nervoso incluem excitação, delírio, convulsão, depressão respiratória. Olha só, depressão respiratória. Cardiovascular pode ter problemas cardíacos no ritmo cardíaco. Então, arritmia, a despolarização dos ventrículos. Quando bloqueia os receptores M muscarínicos, pode ter boca e pele seca, midríase, retenção urinária, diminuição no trânsito intestinais, e assim vai indo. O que é isso? Pois é, depressão respiratória. Tu fica com falência respiratória geral. Consegue trocar os gases lá nos bronquíolos dos pulmões. Ok, antidepressivos tricíclicos? Professora, Diz. nesse caso, esses fármacos, ele é competitivo tanto com a acetilcolina quanto com a adrenalina, né? Já que ele se liga tanto ao M1 quanto ao alfa-1, né? Correto. Simpático e parasimpático rolam competição aí. Volta lá, tava anotando. Tá no slide, baby. No AVA. Beleza? Sério mesmo? Pois então eu estou incumbida de colocar esse slide lá. Eu jurava que eu tinha colocado. Ó, aí, a Ingrid falou que tá lá, olha lá. Isa, tô com ele aberto, eu olhei. Aí, Camila, foi mal aí, cara. Não deu, não, ó. Coisa, a galera não para. Poxa, Camila, tá na aba de sistema de antidepressivos e estabilizante de humor, tá? Francilene? Oi, o que foi? A gente estava falando de antidepressivos tricíclicos. Agora estamos indo para inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Fran, tu tá no trabalho, né? Tu trabalha na enfermaria, é? É enfermaria, Fran? Vocês usam muito antidepressivo aí? Como é que é? Não, né? Tu tá com fone? Posso. Vou até digitar. Quais os principais antidepressivos usados na UTI? Existe algum? Qual? Qual o nome químico? Ó, a Fran tá dizendo que Xilnox, fui ver aqui no Google. É o Professor, Zolpidem, tá? Rapidinho, chato. Xilnox, Zolpidem, e ela falou Rivotril. Galera, Zolpidem que controla, que é antihipnótico, é um antidepressivo? Rivotril é antidepressivo? Sim ou não? eu acho que sim.
E aí, galera, Rivotril é antidepressivo? Quer você dizer, não, professora? Rivotril, galera, ele é, principalmente, diazepam, é o mesmo Rivotril, tá, Fran? Por isso que é importante tu saber o nome químico e não o nome comercial, tá? Diazepam, galera, ele não é antidepressivo, é sedação, ele é ansiolítico, é para dormir, é ansiedade, é hipnótico, tá vendo? Ok? Então, Fran, nenhum dos que tu falou são antidepressivos. Não como efeito principal, eles são calmantes, exatamente, João. Tranquilizantes. Zolpidem também, tá? Antidepressivos que a gente falou até agora, Fran, inclui aí a amitriptilina. Eu vou te falar e tu vê se aí, tá? Que A já gente falou de secamos. amitriptilina, falamos de nortriptilina, que é o Pameló, mas tu tem que responder certinho. A intenção é a gente corrigir os termos, tá? Por exemplo, se eu perguntar quais são os antidepressivos usados na UTI, tem que falar antidepressivo e não ansiolítico, tá entendendo? Função da Fran, vai pesquisar aí quais são os antidepressivos utilizados na UTI. Na próxima aula, ela vai colocar o nome desses medicamentos e nós vamos classificá-los. Beleza, galera? Sim, senhora. Ótima tarefa. Agora, chat, fala. Thaís, bloqueia teu áudio. Meu Deus, é porque eu toda vez esqueço. É que Eu fica ia dando falar, eco. Fala, Richard. eu ia falar do Propofol do Midazolam, mas eu acho que é sedativo, né? Ou tem alguma função? Sedativo. Então, agora nós vamos falar de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Ó. Seletividade é tudo na vida, tudo para mim. Então, exemplos ali, ó. Fluoxetina. Clica no meu nome, Isa. Clica nas duas, alguma tem no slide. Eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Ótimo. Então, continuando. Fluoxetina, conhecido como Prozac, sertralina, Zoloft, paroxetina, Aropax, citalopram, conhecidíssimos, ó, o Lexapro, que é um de referência. Todos eles inibem seletivamente a recaptação de serotonina. Esses inibidores, como o nome sugere, o mecanismo é muito simples, né? Impedir a recaptação de serotonina. Vou até voltar aqui, ó. ISSS. Tem que saber os principais, ó. Fluoxetina, tem que saber citalopram, tem que saber escitalopram. Anotem aí. Tá bem aí na tela. Ó, esse citalopram e escitalopram eles têm umas características importantes, tá? O escitalopram ele tem uma mudança na estrutura química, ou seja, ele vem depois do citalopram no desenvolvimento. O escitalopram, ele, por conta dessa modificação, ele é muito mais utilizado como ansiolítico para ansiedade, mas tem também uso para depressão, enquanto que o citalopram, ele é mais usado para depressão, tá? Pois é, os caras que inventaram esses nomes. Prof, qual Fala é o que é... aí. Ai, meu Deus. Esse citalopram é mais para ansiedade, citalopram é mais para depressão.
Então, se vocês conhecerem ou olharem esse talopram, pode ser que a pessoa não esteja usando para depressão, mas sim para ansiedade. Professora, essas medicações têm outros nomes Então, ou são esses mesmos nomes? oi? Essas medicações, esses nomes dessa medicação só existem esses, tem outro tipo de nome? Porque tem medicação que O tem. nome clínico só existe esse, o nome comercial Ah, existem outros. tá. Continuo? Pode. Existe uma característica interessante relacionada ao uso crônico desses antidepressivos, que é, em alguns casos, esses inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles podem aumentar a expressão de BDNF. O que é BDNF? BDNF, vou anotar aqui, ó. BDNF. Chama fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele aumenta quando a gente tem... Ele estimula a memória e a aprendizagem. Então, nesse caso aí, pode ser que em alguns indivíduos eles consigam aumentar a BDNF e melhorar a memória. Em outros casos, não. Os níveis podem diminuir, a pessoa pode ficar esquecida, muito letárgica, dificuldade de aprender, e assim vai indo, tá? Parece parece. Sigla de banco. As vantagens desses, eles têm menor toxicidade se tiver superdosagem, então a janela terapêutica, o índice terapêutico é maior do que os antidepressivos tricíclicos. Eles não têm aqueles efeitos loucos anticolinérgicos iguais os antitricíclicos. Tem menor ação cardiovascular e hipotensora para reduzir pressão, né? Tem menor risco para pacientes epilépticos e não causam sedação. Ótimo, não é? Ficar dopado o dia todo é horrível. Eles, como efeito adverso, causam náuseas, vômitos, dor epigástrica, ansiedade no começo, anorexia, perda de peso, diminuição da libido, orgasmo, apetite sexual, impotência, malformação cardíaca. No caso específico da paroxetina. Galera, o negócio não é fácil. Mudar a química cerebral é pesado. Inclusive, aproveitando o momento, só 3 alunos me mandaram vídeo e áudio do mensagens de esperança aí para o pessoal. Professora, eu não mandei não porque eu não consigo nem gravar. Eu começo logo a chorar, então eu acho que eu estou precisando de mensagens. Oh, meu Deus, então faz um desenho, tá valendo, porque eu monto um videozinho com todas as partes de cada aluno, entendeu? Vocês podem me mandar, manda para o Felipe e manda por mim. Manda para mim, ele manda para mim. Desenhar fica mais Beleza? fácil. Manda para... Credo, Isabela. Vou mandar um desenho. Apesar que ela tinha mandado só um coraçãozinho, disse que já era o desenho. Mas pode ser, Isabela, desenho um coração. E manda para o Felipe para mandar e bota uma frase maneira. Eu vi que foi tu, mas eu queria falar Isabela mesmo. Olha lá, ainda bota a carinha com o coração. Camila, bugou? Não. Adriele chegando agora, top. Bem-vinda, Adriele. Professora. Oi. Oi. Pode botar Professora? foto nela. Oi? Só uma pergunta aqui. Assim, antes, eu vou me adiantando. Na hora, o que influencia o médico em prescrever um antidepressivo? Certo. Isso depende da situação clínica no momento, do estágio depressivo do indivíduo. Se eu preciso de uma resposta mais rápida, se eu preciso de um tratamento contínuo. Por exemplo, o ISRS ele vai ser uma primeira escolha dentre esses,
porque ele tem menos efeitos adversos. Depende da idade do paciente, depois se não fizer efeito só com um, ele começa a associar dois, e assim vai indo. Acaba com a pessoa, cara, olha, os medicamentos são para regular os níveis dos neurotransmissores. Quando a pessoa tem depressão, um dos principais problemas são as ideações suicidas. Então, assim, se a gente tem como fazer medidas não farmacológicas e farmacológicas para tentar regular os níveis desses neurotransmissores e depois descontinuar o tratamento, top. Esses efeitos adversos vão aparecer em todo mundo? Não, não vai aparecer em todo mundo, porque todo mundo tem característica genética própria, tá? Prof, Aí, professora, qual fármaco vai ser de escolha para aquele começo de tratamento? Aquele que tiver menos efeitos adversos, lógico. Os antidepressivos tricíclicos, tu viu lá, Camila, é contraindicado a metril para idosos. Então, a gente já tem algumas restrições, justamente por conta dos efeitos adversos. Professora, cadê? Oi. professora, mas assim, as pessoas que tomam esses fármacos, né, no caso, elas têm que tomar para a vida toda? Então, em alguns casos, a pessoa até pode fazer descontinuação, sabia? A gente tem que sempre acreditar na melhora do quadro clínico do paciente. Então, assim, Sim. cada um vai ter uma situação que pode ser um auxiliador no tratamento, apoio familiar, ou alguma atividade que ele começou a fazer com amigos que ele curtiu muito. Então, isso vai acelerar o tratamento. Outra coisa importante com relação ao parar o tratamento, a gente chama de desmame, tá? Desmame. Desmame? Tipo, desmamar? Desmamar, exatamente. Você tá usando um fármaco de 10 miligramas, aí eu tô querendo, o médico já tá vendo que tu tá melhorando e ele quer tirar. Aí ele passa para 5, aí depois ele vai para 2,5, até a menor dose que tiver do fármaco, e aí finalmente tira. Tu não pode simplesmente parar de tomar um fármaco de 10 miligramas do nada, assim, repentinamente. Às vezes eles mandam até partir o comprimido para tomar metade, para o corpo ir se adaptando lentamente. Ingrid perguntou, prof, por que causa ansiedade? Então, sempre que a gente falar de alteração nos níveis neuroquímicos, até que a gente consiga realmente regulá-los, a gente pode levar a falhas no sistema. E aí, quando eu digo que surgem outras doenças, eu estou dizendo que outras regiões do cérebro também sofrem com ou a carência ou a sobrecarga de neurotransmissores, tá entendendo? Então, no caso de sobrecarga, pode ser adrenalina, a pessoa fica muito ativa, serelepe, assim vai. João perguntou, é o que possui menos efeitos colinéticos? Sim. Oi. Porque é um pouco contraditório, né? Porque, tipo, normalmente pessoas que têm depressão, elas normalmente é um pouco acompanhado de ansiedade. Aí, tipo, um remédio para depressão e poder causar ansiedade é um pouco contraditório. Sim, sim. Mas isso é no começo do processo, quando tu, inclusive, tá sem muitos efeitos do antidepressivo, lembra daquele tempo de latência? De 2 a 4 semanas? Então, ali está ocorrendo uma possível alteração lenta do processo. E aí você pode ficar muito mais ansioso naquele momento de, tipo, tô mudando meu sistema neuroquímico e o meu corpo está sentindo isso. Tá entendendo? Gil perguntou, esses medicamentos são horríveis mesmo. Eu já tomei o Rivotril e parei. Corrige, Rivotril é para ansiedade. E parei porque eu não consegui me adaptar. Hoje eu tomo o Neuran, Neuran, que aí é mais para a área de polivitamínicos e é mais de boas. Beleza, então, na verdade, eu tinha que ter começado com ritmo Neuran, e aí, se não surtisse efeito, ou nem nada não farmacológico, aí que iria pro Rivotril, sabe? Diz. Mas a depressão não é, de certa forma, um transtorno ansioso, não? Ou não tem relação uma coisa com outra? Os dois andam juntos, são super amigos. Sim, verdade. Tá certo. Só que aí, na hora da farmacologia, a gente está vendo que
É um pouco diferente, tá? Só lembrando, amizade sincera, né? Triste. Eu lembrei dos super amigos ativar, desculpa, gente, meu Deus. Mas os ansiolíticos, galera, eles atuam em receptores de GABA. Não tem nada a ver com serotonina, nada adrenalina e tal, tal, tal. Então, quando eu fico com pouco nível de GABA e o receptor não é ativado, eu fico ativo. Aí pensa comigo agora, Índio. Os antidepressivos, eles querem inibir a recaptação de serotonina e também noradrenalina. Noradrenalina é simpático. É simpático, cara. Simpático o quê? Aumenta o sistema. E aí a ansiedade lá. O GABA não tá funcionando, não tá inibindo, tu tá aumentando a noradrenalina. Tu fica mais louco, energético, ansioso. Aí até que regule, você volta aos processos normais. E, professora, uma dúvida aqui. E a pessoa que já tem problema com depressão e é usuário de entorpecentes e faz uso desse medicamento? O que é que... Entorpecente. Dependendo do entorpecente, ele tem um efeito de potencializar o fármaco, tá? né? Álcool é depressor. Então, se tu ser depressivo e usar álcool, o sistema deprime ainda mais. Entorpecentes, eles são, em geral, são psicoestimulantes, então tu vai ficar fazendo uma competição intensa dos fármacos com esse entorpecente, e aí tu pode quebrar o efeito do fármaco, literalmente. Porque eu tenho na família um primo que ele ficou com problema de depressão depois da morte de um outro primo. E aí só que agora ele está numa situação muito, muito, muito grave mesmo. Prof. Entende? Rapaz, é muito tempo. Depois disso tudo, ele começou de abuso, né? Porque é uma dependência muito pior, né? Muito mais intensa. Por causa desses efeitos adversos, a gente ainda vê. Oi. É porque eu pensei que estava travando aqui. Sim, professora, deixa eu perguntar aqui, porque... A senhora está me ouvindo? Ixi, gente, eu não tô ouvindo nada. Talvez a professora tenha saído de novo, sei lá. Oi, Julie. Não, ela não saiu, não. Só a primeira travou pra ela. experiência, depois que entra no universo, é muito complicado lidar, Profs? tá? Se alguém, por favor, se interessar, vai estudar saúde, a gente precisa de enfermeiros muito bons nessa área. Professor. Quem? A senhora estava falando, mas tinha travado aqui, ninguém estava escutando a senhora. Eu não sei, é Maiana que tá falando? É Rayana. Tinha travado, ninguém estava escutando a senhora. Travou agora de novo. Bloqueia teu áudio. Fala, Rayana. Oi, prof, você tá me ouvindo? Professora? Gente, eu pego Tamara. E aí, galera, mas vocês estão me ouvindo? Não. Também não. Graças. Tô te ouvindo, não. Eu acho que a internet da professora que travou, porque ela ainda continua aqui na sala. E ela tá passando os slides. Eu acho que ela tá falando. Pessoal, eu tô tentando entrar pelo celular. Ah, sim, senhora. Já volto. Na hora. Tá bom. Tá.
É o recreio. Bora lanchar. Cadê o lanche? Vocês querem bis? Querem bolo? E, gente, naquela hora eu saí, na hora que ela tava respondendo minha pergunta, eu não entendi mais nada. Qual foi a pergunta? Para não passar aí 2 minutos que Ju já tá perguntando se vai até 12 horas. Como assim? Lembra? Tá tão ouvindo. A gente tá demorando porque eu tô tendo muitas dúvidas e tá bacana que a gente tá tirando as dúvidas, mas eu acho que falta só mais 2 classes de medicamento e a gente finalizar a aula hoje, viu? Sim, senhora. Tá bom. Acho que Professora, tá mais 11h30, bora direto. Oi. a depressão, ela pode ser genética também, tipo, de passar, tipo, de família. Ou, por exemplo, a mãe tem, o filho pode ter. Nananana. Pode. É genética, tem base genética também. Tem, né? Mas assim, Tem. professora, digamos o seguinte, por exemplo, uma pessoa não tinha depressão, não estava no código genético dela, mas aconteceu alguma coisa que ela teve depressão, por exemplo, um acidente, alguma coisa. Não sei, como foi no caso do primo da Nike, ela explicou. Entendi. Entendeu? Aí essa pessoa desenvolveu depressão, aí digamos que ela casou, teve filho, o filho dela pode ter depressão também. Olha só, existe uma coisa chamada epigenética, que é como o ambiente interfere no nosso DNA. Então, assim, se ocorrer alguma alteração nesse sentido de... Que alteração? Ligações químicas ocorrerem, e essa alteração neuroquímica ter sido sentida no teu DNA, então Sim. realmente pode sim passar, principalmente se for a mãe com depressão, no Porque parto, altera, né? passa por feto. Uhum. Ah, sim, senhora. Tá bom. Já já preciso fazer esse arroz e esse feijão aí. Então, outra característica importante, viu, galerinha? Vocês estão conseguindo olhar meu slide? Não, né? Sumiu. Não, tá dizendo você. Agora apareceu. Tá. Pois existe um risco associado com o uso dos ISRS, viu, João? Não é tudo uma flor de laranjeira. Existe o risco de síndrome serotoninérgica, que é quando tu associa com outros inibidores da MAO, porque o inibidor da MAO ele não quebra a serotonina. Aí, junto com o que recapta, tu vai ficar com um excesso de serotonina. Tu pode ter um quadro de êxtase, causando uma agitação intensa, irritabilidade, rigidez muscular e aumento da temperatura corporal. Beleza? ISRS. Agora a gente vai falar de inibidores da MAO, tá? IMAO. Os IMAOs, eles Tá são travando. importantes porque eles degradam a enzima. Oi. Nada, você tá travando. Bem-vinda a ele. Bem-vinda a ele. Continuar? Pode. Beleza. Então, as MAO, elas são para quebrar serotonina e noradrenalina. Vocês lembram que a gente faz recaptação dessas coisas, a gente quebra para construir de novo? Acontece isso, ó. Vocês lembram do receptor alfa-2, que ele faz recaptação de adenina, por exemplo? Então aqui também rola de serotonina e noradrenalina. E o inibidor da MAO ele vai justamente quebrar, inibir essa enzima para não destruir a serotonina. E aí você fica com mais serotonina para depois liberar de novo na sinapse. Aqui tem alguns exemplos, ó, de medicamentos que inibem a recaptação, que a gente já falou, e aqui, IMAL. Aqui, mirtazapina, atuando no alfa-2, tricíclicos de recaptação, e aqui os inibidores da MAL. Esses IMAL, eles têm, assim como todos, efeitos adversos, não é? Então, eles podem causar uma crise hipertensiva aguda grave se você associar com alimentos.
alimentos ricos em tiramina. Então, se a pessoa tomar um imal junto com vinho, junto com queijo, junto com cerveja, com bebida que tenha cafeína, favas, a pessoa pode ter uma crise, uma super crise. E isso atinge a pressão arterial. Além disso, se tomar o imal junto com o antidepressivo tricíclico ou o outro lá que a gente falou, também pode causar uma hiper-super-estimulação. Deixa eu só voltar. Deixa eu... Vocês... No chat. Alguém fez o mapa mental? Acho que eu acho que 6, 7 alunos não tinham mais que não tinha entregue. Acho que 10 alunos. Eu fiz, professora, mas eu confesso que eu tenho que estudar um pouquinho mais, porque eu Coloque fiz na pressa e prestei muita atenção. que vocês colocaram no mapa mental como inibidores da mal aí embaixo para a galerinha copiar. Aí ela perguntou, excesso de dopamina causa o quê? Dopamina também é excitatório, ele pode levar a um êxtase, porque ela está relacionada com prazer, está relacionada com circuitos de dependência. Quando a pessoa usa drogas, é a dopamina que aumenta, tá? O prazer. A internet está ficando bem ruimzinha, ainda bem que tá quase lá no finalzinho. Estão conseguindo olhar aí meu computador? Estou abrindo um artigo. É sim, tá chegando perto de meio-dia, sobrecarga, não sei. Olha aqui, ó, inibidores da mal. Exemplo, deixa eu ver algum famosinho aqui. Feneuzina. Vocês estão me ouvindo ainda? Beleza. Então, ir mal com queijo, com vinho, com bebida, nada. Oi? Eu botei nesse aí, né, o brofa alguma coisa. Peraí. Brofaromina? Algo assim que chama lá. E aí, né, eu fui pesquisar isso. E aí falava que ele inibia apenas certas enzimas, tipo uma enzima em específico. Ele é da classe da mal? Ele é seletivo e reversível da mal. Ele não está dizendo qual tipo de mal, se mal A ou mal B, mas ele está aqui na classe. Brofaromina, moclobemida. A parte de ser seletivo é muito importante, tá, galerinha? Porque se ele é irreversível, ele se liga e destrói literalmente a enzima para sempre. Porque ela não vai poder mais atuar nunca mais. Misericórdia. Exato. Acho que esse aqui é o último, ó. Inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, no geral, não é? Famosinhos, que eles são encontrados até como atípicos.
que é a venlafaxina, duloxetina, bem conhecido, Cymbalta, Meu slide não tá desvenlafaxina. aparecendo, não? Não? Tá, não. Já aparece. E professora, quanto é que é para Então, vou atividade do anotar fórum? aqui. Oi? Onde é que é a atividade? Para quando é a atividade do fórum? Até semana que vem. Ah, tá. Tá bem. Eu nem vi isso aí, professora. Eu ia falar isso aí no final. E a Rayane pintou o cabelo, foi agora? É? Quem? Eu? A Rayana. Oi. Tu pintou teu cabelo, foi? Não. Porque tá. Tá no Ah, jeito. tá. Essa é foto antiga. Ah, tá. Ó, eu tô anotando aqui. Venlafaxina. Como exemplo, e duloxetina. Esses aqui, ó, são... Eu tô anotando, porque tá sem slide. O meu computador acho que ficou sem internet. Inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Exemplos, venlafaxina e duloxetina, tá? Os efeitos adversos são similares: insônia, dor de cabeça, disfunção sexual, constipação, náusea. Certo? Certo. Que é Nós isso? temos também, ó, o Tem um vento antagonista aí. de 5-HT. Se a pessoa estiver tendo uma crise de serotonina, também pode acontecer, tá? Existe medicamento chamado de antagonista de 5-HT, que é para esses casos de intoxicação, tudo bem? Então, exemplos. Nós temos a trazadona. Nós temos outros medicamentos, como mirtazapina, que podem atuar, inclusive, em H1, causando sedação. Sedação. Só que no caso da mirtazapina, ela é importante para impedir recaptação de serotonina. Eu vou ver como anexando água, tá? Eu vou ter que jogar no YouTube, eu acho, para poder jogar o link no água. Professora, Oi? em questão da venlafaxina, que ela não apresenta afinidade com receptores adrenérgicos, e em qual receptor que ela se liga? Elas vão atuar em receptores que fazem recaptação de serotonina. É lá no neurônio pré-sináptico. Ah, Receptores alfa que recaptam serotonina e noradrenalina. sim. Os problemas de quem usa venlafaxina, Felipe, é que ele pode ter as características gerais de tontura, insônia, náusea, síndromes generalizadas, tá? Os IMAL podem dar agitação, agressividade, transtorno motor. E, por fim, esses são os antidepressivos. Vocês estão vendo que é muita coisa, né? Por isso que o mapa mental era importante, para vocês conseguirem discernir as classes dos fármacos. Na próxima aula, a gente vai ter uma aplicabilidade muito boa com a FAN, trazendo os medicamentos da área de UTI. E outra coisa importante é que, rapidinho, no fórum, tem uma atividade para vocês responderem sobre depressão infantil, como identificar e como cuidar, inclusive e o foco, né, não farmacológico e farmacológico, tá bom? Depressão infantil. Prof, Fala. lá também no artigo, porque eu fiz o meu mapa, ele tem os 9. Certo. E teve um que me chamou muito a atenção, que é um que Qual? fala
ele era estimulante da recaptação da serotonina, que, tipo, aumenta a velocidade de recaptação da serotonina para, tipo, que Perfeito, fazer o efeito. perfeito. Então, nesse caso, ele estimula ainda mais essa recaptação, tá? A gente tem que sempre pensar, nesse caso aí, Ingrid, quando eu falo de recaptar, eu estou falando que eu estou tirando ele da fenda sináptica, concorda? Ingrid? Concordo. Concordo. É porque eu tava Pois digitando. é. Assim, se a gente inibe a recaptação, a gente está ajudando a aumentar o nível de serotonina. Ok. Agora, se a gente estimula a recaptação, a gente está diminuindo a serotonina lá, tá? Certo. Então, ele pode ser como um antidoping para emergências mesmo, Acho que eu ok? entendi. Acho que Acho eu... que tá sem slide aí. Sumiu aqui da minha conexão, não sei o que foi. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui rapidinho. Ah, eu tô com o slide aberto. Beleza. Eu não tenho como fazer isso, porque se eu sair daqui, saio daqui. É só tu entrar no Ava, minha irmã. Eu também tô com o slide aberto. Vai lá no Ava e abre. Mas é porque se eu sair daqui dessa tela, eu saio do grupo, do coisa, entendeu? E meu notebook não tá mais ligando, ele parou de funcionar, ele é guerreiro. Ah, tá, entendi. Eu parei na parte dos últimos antidepressivos. A gente tá. Eu vou botar o slide já, eu tô conseguindo aqui. Peraí, não precisa sair, não. Peraí, deixa eu só fechar o áudio, senão vai ficar um som estupendo. Tudo bem, Fran, a gente tá quase terminando. Não esquece da atividade da próxima aula, por favor. Vocês estão conseguindo olhar minha tela do computador agora? Tá aparecendo aí, viu? Tá carregando. Apareceu, Peraí, professor. Camila, rapidinho, deixa eu só uma instalação. Beleza, consegui. Aqui, ó. Antagonistas de 5-HT. Aí a gente conversou dos sintomas, de quem para tomar os medicamentos. Beleza. Todo mundo aí? Beleza. Sim, senhora. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre estabilizadores de humor, tá? E aí a gente fala especialmente de esquizofrenia, de transtorno afetivo bipolar. Então, os estabilizantes de humor eles vão diminuir os episódios de mania, até mesmo os quadros depressivos. Rapaz, não suspeito isso aí. Antidepressivo e estabilizador do humor vão ser mais efetivos para essas patologias. A redução da taxa de oscilação de pacientes para mania. Não usar só antidepressivo quando a pessoa tiver transtorno bipolar ou quando tiver esquizofrenia. Eles tem uma tendência a apresentar a chamada virada maníaca. Virada maníaca, tu fica com aquela. Quem estava ouvindo voz mais cedo. Virada maníaca. Oscilar de um quadro de sintomas depressivos para um quadro de sintomas maníacos, então pode acontecer muita variação brusca na hora do tratamento. Gente, tem que ser o tempo todo cuidando. Essas Pronto. doenças, elas têm muito preconceito, porque elas às vezes parecem muito com assim, vozes na cabeça, parece uma parada muito espiritual, né? Só que aí a gente tem que entender também até que ponto isso é uma mudança neuroquímica que a gente consegue corrigir com fármaco, vocês estão entendendo? Verdade. Tem que saber discernir muito bem. Diz, Sim, senhora.
Alguém? Professora, Camila? Mariana? Oi. Mariana. Meu Deus, o que eu vou perguntar? Ai, professora. Ah, tá, lembrei. A psicopatia que eu queria perguntar. Como é a alteração dela no cérebro? O que falta, o que tem demais, eu não sei. Para a pessoa que Tem tem demais. isso mesmo. Tem demais, Esquizofrenia é um banho de dopamina no cérebro. Uma Nossa. excitabilidade neuroquímica. O circuito fica literalmente pipocando de neurotransmissor. Caraca. E para tratar isso, como é isso? A gente vai falar agora de alguns fármacos, tá? Principalmente Sim, senhora. a base de lítio. Sim, senhora. Então, olha só. A gente tem aqui... tem que diminuir. O objetivo é diminuir esse excesso de serotonina, diminuir o excesso de dopamina, diminuir o excesso de adrenalina, porque tudo isso que superestimula o cérebro é que está envolvido com essa exacerbação de efeitos. Por exemplo, alguém que está mostrando ó, o lítio. O lítio, ele está envolvido com os processos, ele inibe os processos que ocorrem dentro da célula que fazem ela ficar superativa. Aqueles processos de despolarizar, então o lítio ele vai bloquear esses percursos, principalmente se for receptor alfa-1. O principal fármaco para estabilizar o humor, gente, carbonato de lítio, tá? Na verdade, eu acho que ele é um dos principais usados mesmo. Tem uma aluna minha que usava carbonato de lítio e ela relatou uma coisa inédita, assim, de interação com vitamina D, cara, que ela estava precisando por conta da densidade óssea. Vocês têm que ficar muito atentos quando forem prestar cuidados na enfermagem a pacientes que usem medicamentos que atuam no sistema nervoso. Muito, muito, muito mesmo. Principalmente essas interações que podem rolar. Até com alimento, tá? Vocês viram aí. Outros medicamentos, carbamazepina, conhecido. Outros medicamentos que podem estar envolvidos anticonvulsivantes. Valproato de sódio. Ou quetiapina. Quetiapina também é muito usado. De primeira linha. Aí, se a pessoa tiver muita agitação psicomotora, que é o famoso mania, né? Usa um ansiolítico com um antipsicótico, que pode ser a quetiapina, o carbonato de lítio. O lítio em si, o mecanismo de ação dele é inibir a ação do hormônio antidiurético sobre os túbulos renais, poliúria. O hormônio antidiurético é o hormônio que faz com que você pare de urinar, ok? Ou diurético, que faz o seu urinar, antidiurético que bloqueia a urina, exato. Também diminuição da estimulação da síntese de hormônios da tireoide, lá vem a tireoide de novo. Redução da atividade da enzima responsável pela iodação da tirosina. Hipotireoidismo, pode ser uma etapa secundária. Conhecerem alguém com problema de tireoide, fiquem atentos aos sinais clínicos que podem atingir o cérebro, tá? Ele tem uma estreita janela terapêutica, e aí a gente fala da interação com a vitamina D, TENS. Concentração terapêutica de 0,6 a 1,25 miliequivalentes por litro. Eu trouxe para vocês alguma indicação. Pois é, Nath, tem que ficar atenta aí na tua alimentação. Se tu tomar medicamentos, tem que ter cuidado para ver se eles não interagem com os teus hormônios tireoidianos. Sempre, sempre, sempre. As vantagens de ser invisível, uma indicação para vocês. Uma Mente Brilhante é top também, fala de esquizofrenia, tá? As vantagens Já de ser assisti. invisível é o filme. O filme é massa, ainda não assistiu, né? O filme é Adila. Eu ainda não assisti. Assista. Donnie Uma Darko, Mente esse Brilhante, eu filme, já assisti. eu vou tentar assistir Donnie Darko de novo, porque é uma viagem tão louca, Ah, eu que quero eu não assistir. Eu entendo amo essas muito, coisas, cara. gente. É muito psicodélico. Tem um livro aqui, ó, Os Demônios de Henry. Vivendo com a Vou ler esquizofrenia. também. Faz filho conta essa história. E agora eu vou mostrar umas obras de arte de pessoas com esquizofrenia para vocês, tá? Uau.
Nossa! Que medo, professor! Foi mal. E, professor, eles têm uma mente tão macabra. É, então. É muito interessante. Pois é, Nath, afeta a memória e a aprendizagem. E sim, Rai, também concordo que é muito interessante a mente humana. As obras Sim, são muito. lindas. Muito. É louco, aqui tem Essa daí é linda. é louco. Tô mostrando uma porta ali no fim da mente. Uhum. Agora esse aqui é massa, ó. O gatinho no começo da doença e lá no final, ó. Já já vai Cadê? aparecer. Peraí. Ah, prof, eu vi uma vez, não sei se a senhora já viu, um documentário de uma meninazinha, é norte-americano. Ela é, se eu não me engano, ela nasceu, né? Ela era esquizofrênica, só que os pais dela haviam percebido alterações nela, no comportamento dela bebê. Eles já achavam esquisita porque ela ficava nenenzinha de colo, olhando fixamente para o lado e sorria. Só que eu acho esse comportamento normal para bebê, né? Só que eles Sim. achavam esquisito. Aí ela foi crescendo e ela falava, tipo assim, na festa de aniversário dela, dizia assim, quando a mãe dela chamava ela pelo nome, ela ficava agressiva e dizia que não era ela, que ela era outro nome, ela falava. Enfim, é Sim. muito macabro. Esse É, documentário que eu assisti é muito louco. também acho. Mas é isso aí, a gente tem que cuidar de todo mundo. Verdade, professor. Verdade. Eu tô tentando Aí o colocar pai aqui das a sessão meninas, da obra de arte do gatinho, cara, que não tá querendo aparecer. mas sumiu o slide, a Alguém que tá coisa. com slide aí. Pois é, porque não tô conseguindo, a internet que tá bugando. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Pera aí, porque eu quero terminar a aula com essa imagem, tá? Aí eu libero vocês. É. Pois é. Ai, ai. No final vocês aparecem aí, viu? Ativem essas câmeras. Olhar vocês. Eu apareço também pra mim. Mas também é só vai dizer, oi, tchau, valeu. É o abstracionismo, Ingrid, total. Natália e professora, não sei se a Natália tá ouvindo, ela disse que ela tem hipotireoidismo, né? Aham. No caso, tem que tomar o fármaco, tem que tomar a medicação para sempre, pro resto da vida. No caso do hipotireoidismo, ela tá É. com erro metabólico porque ela precisa dos hormônios para manter o Então, metabolismo normal. Só ela que aí sempre o que eu vai. disse é, ela tem que ter cuidado sempre com outros medicamentos ou alimentos que ela faça Ah, uso, não pode porque tem interagir. interação. Uhum. Agora, se ela tá Entendi. tomando a levotiroxina lá, ó, e tá mantendo os níveis de, de hormônio tireoidiano, dando suporte de iodo adequado, então ela não vai ter esses inconvenientes. Nossa, muita gente saiu aqui, né? 25. Ixi. Entendi, professora. Entendi, Natália. Olha eu ali. Me recuso. Cadê Isa? Apareceu aí? Apareceu a tela. Então, a última imagem da aula Ui. é essa aqui. Ó, o gatinho. Tava vendo essa imagem aqui. Começo, aí vai evoluindo, ó. A doença e vai também mudando a forma dele expressar a sua arte. Como assim? Até, Peraí. Aquele primeiro gatinho, eu não entendi. ó, o primeiro é quando ele estava normal. Aí ele Ah, começou a ficar com sintomas da doença. O mesmo sim. gatinho, ele já começou a desenhar e representar de outras formas, como a mente dele, meu Deus, como a mente dele Ixi. estava vendo. Melhoras para Isa. Ixi. Sim, professora, entendi. Professora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Pelo que eu já Ó, entendi, então, no caso, a pessoa que é esquizofrênica, pode se desenvolver, né? Não é só a sim, sim, pessoa que nasce com esquizofrenia, né? exatamente. Mas aí tem que ser O uma que coisa é, muito, muito forte para isso acontecer, tá? pois é, isso que eu ia perguntar, o que desenvolveria, que desencadearia uma esquizofrenia? A gente falou aqui, ó, drogas de abuso, Ah, traumas, traumas e traumas muito, muito, muito intensos. nossa.
Vou ligar a câmera, liguei aí a câmera também. Ai, meu Deus, eu tô toda doida com a blusa rasgada. Eu já tenho do Hakuna Matata. Oi, gente. Gente, tá embaçada a minha câmera, né? Cadê o meu professor? Ó, prof. Oi, Gila. E aí, Oi, Arthur? Ágila. Oi. Dava. Cadê todo mundo? Cadê o Richard, que tá todo sem barba? Tudo com cara de Eu vou gravar aqui, ligar a câmera aí, eu vou gravar um videozinho da gente dando tchau, tá bom? Sim, senhora. Gente, o Richard saiu, foi? Aziado. Gente, Ellen Almeida, quem é Ellen Almeida? Ah, a internet tá fechada. Abre aí, gente, Adrinha, a câmera de Arthur, vocês. Brenda, Ellen, E todo mundo não sabe Net, a cara de Gessé, vocês? Jéssica, Juan, Ju, Kat, Nath, Nayara, Tô aqui, gente. Lisandra, Pacheco Silva, Olha, Laís e Tailândia. Liga aí essa câmera, Tailândia. ai, gente, a Natália cara de sono, Natália. Não, eu tô sem Meu dormir Deus, faz tá do nada. desde segunda-feira que eu tô sem dormir direito. Meu Deus. Só trabalhando direto na vigilância. Eita. Essa Rena é doida. Nunca mais dormi, minha irmã. Oi. Oi, gente. Olha aí, Eu queria que desse de olhar Kátia, todo mundo. Tailândia, Ó, Nayara. Ah, tá que eu vou ligar meu vídeo. Vou nada, tô muito feia. Cadê o neném? É filho ou filha? A minha neném tá assistindo. É. Tá assistindo. Gabriela chegou bem no começo da aula, né, gente? Foi. Então, na próxima aula a gente se encontra aqui também, tá? Tá. Tá vendo? Então, deixa Aí, Águila. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau. 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 Vai, dá não. Meu Deus. Professora não tá conseguindo entrar. Ô, cedinho, ó. Pronto, gravei. Gravou o que eu Eu gostava. Super beijo. Beijo. Não esqueçam do fora. No álbum. Beijo. Tchau. Tchau. Rayana, sai daí. Gente. Meu Deus, gente. Ah, o professor saiu? E a Adila? Olha, Oi. Gabriel. Cadê o povo? Cadê tua neném, Gabriel? Quem é José Campos, gente? É Gessé. A gente tava se perguntando. Gessé. É o primo da Valéria. Que é isso? É a imagem do gato. Ó, Ju. Hello, Júlia. Você que é muito chato. E Gabi, tu entrou agora, foi? Não foi, meu irmão? Perdeu, Não ela tava conseguindo entrar, né? Aí eu consegui entrar. Droga. Tô fazendo almoço. Cadê o travou? Cadê? Isso aí. Cadê a nenenzinha? Tá aqui, ó. Oh, meu Deus! Ai, neném. Tá com a panela na mão. Oh, mas é linda. Ó. Sua cara, ela. Cadê a Adila? Adila, deixa eu te ver. A Gila desligou a coisa dela. Ixi, a minha tá ligada, não sei que eu tinha desligado. O quê? Gente, agora eu vou sair, viu? Porque Tá bom, serviço me tchau. chama. Tá. Tchau, gente. Como é que sai? Eu não sei nem sair daqui. Tá bom, tchau. Peraí.